troca, há mais um encontro de aprendizagem, há mais um encontro. Não é nem um ensinamento, é uma partilha. Eu compartilho com você e você compartilha comigo. A minha energia dá um boot no seu dia e a sua energia dá um boot no meu. Nada é totalmente de graça. No momento em que eu estou aqui, que eu falo algo, que te toca, que você fica energizado, que você fica feliz, eu também sou agraciada com essa energia. Sabe quando você chega em um lugar e você olha, bom dia, Daniel, seja muito bem-vindo. Você chega num lugar e você olha e você fala assim, nossa, isso aqui tá pesado. E você tem vontade de sair de lá? É porque você não quer coadunar com essa energia pesada. Você quer ser feliz. E é isso que eu te desejo hoje. Eu te desejo toda a felicidade, toda a alegria que você merece. Você nasceu para dar certo. E você já deu certo. Alisson, bem-vindo, meu querido. Não permita jamais que alguém te diga o contrário. Você nasceu para dar certo e você já deu certo. Você é obra do Criador. Você é ser divino. Você é ser de luz. Deixe a sua luz brilhar. E brilhe onde você passar. E às vezes nós chegamos também em lugares que é tão simples, mas é tão acolhedor, mas é tão gostoso, que nós não temos nem vontade de ir embora. E nós só vamos embora porque a energia da nossa casa também é maravilhosa e nós sentimos saudades da nossa casa. É tão bom poder chegar em um lugar e compartilhar essa energia divina, essa energia boa. E se você observar, tem muitos e muitos lugares que nos deixam assim, alegres, felizes, contentes, animados. E nos dão a certeza que realmente nascemos para dar certo. E olho para você e eu te falo, eu te garanto, você nasceu para dar certo. E se, por acaso, tiver que passar por algum momento de aprendizagem, aquele momento, ele também vai te ensinar a dar certo. Aquele momento, ele vai te fazer melhor para que você dê certo. Não existe nada que não precisa ser moldado. E nós estamos aqui neste planeta Terra maravilhoso, tridimensional. Ora, nós olhamos e vemos que está cheio de dificuldades, cheio de coisas que precisam de soluções. Mas cada uma dessas soluções, elas vão nos ensinar, elas vão nos moldar, elas vão nos tornar melhores e vão nos capacitar para que nós sejamos construtores eficazes do amor incondicional de Deus. O julgamento que entra no nosso dia a dia, ele nos torna, às vezes, imperfeitos. Mas nós não temos que nos reconhecer imperfeitos de modo algum. Nós temos que nos reconhecer aprendizes. E aquele que aponta a imperfeição em você, muitas e muitas das vezes, ele está refletindo o espelho interior, a dor interior que tem nele. Você já observou que no seu dia a dia aparecem muitas pessoas com muitas opiniões, com muitas ideias, com muitas soluções para os problemas que são da sua vida? Bom dia, Zilma, seja bem-vinda, minha linda, te amo. A pessoa tem solução para tudo na sua vida. Aí já é suspeito. Quando aparecer esse sábio, esse mago, essa maga das soluções na sua vida, olhe um pouquinho para a vida dela. Será que todas as receitas que essa pessoa usa, que indica para serem aplicadas em você, são eficazes na vida dela? Como está a vida dessa pessoa? Como essa pessoa anda? Como essa pessoa convive
com ela mesma. Eu costumo dizer que nós perdemos tempo olhando a vida dos outros, porque o tempo passa e nós não olhamos para a nossa própria vida. O nosso primeiro olhar, ele precisa ser interno. A nossa lupa, ela é interna, na nossa grandeza ou na nossa simplicidade. E grandes ou simples, nós somos todos iguais. Grandes ou simples, nós somos todos feitos à imagem e à semelhança do próprio Deus. E é por isso que você já deu certo. E hoje a nossa live é sobre as leis sistêmicas. Você imagina, com tanto ódio, será que existem as leis para o ódio? Ou com tanto amor, será que existem as leis para o amor? Porque, ora, nós, observando a humanidade, percebemos que o ódio, ele está mais transparente, ele está mais aparente. Parece mais valorizado, mais divulgado do que o amor. Bom dia, Jennifer. Seja bem-vinda, meu anjo. Liliane Noronha, bom dia. O amor e o ódio são dois sentimentos polares. De um lado, nós temos o amor, do outro, nós temos o ódio. A mesma proporção que acontecem atitudes de ódio, acontecem também atitudes de amor. E às vezes nós estamos mais ligados ao nosso próprio corpo de dor, onde o ódio mexe mais conosco, onde o amor parece estar dormente. E o que foi que adormeceu o amor? A quebra das leis sistêmicas. E onde começaram a quebrar essas leis? Que leis são essas? Como eu convivo com isso? Tem como consertar? Tem sim. Na nossa live passada, o nosso tema foi ciclos repetitivos. E os ciclos repetitivos, eles dão-se devido à quebra das leis sistêmicas. Daisy, bom dia, bem-vinda, meu amor. Quando eu quebro uma lei sistêmica, eu estou causando um desequilíbrio no meu sistema. E por que eu quebro a lei sistêmica? Às vezes, tentando fazer o meu melhor, e sem perceber e sem conhecer. As quebras das leis sistêmicas, elas não se dão hoje. Elas podem se dar hoje, mas a maioria já deram-se há muito tempo atrás. Talvez você nem conheça. No livro As Ordens do Amor, do Bert Hellinger, ele retrata muito bem isso, de modo exemplificado. As leis sistêmicas, elas podem ser quebradas de modo coletivo, em um país, por exemplo, em uma família, que já é um modo mais individual. Quando um país entra em guerra com outro país, são dois sistemas que debatem entre si por uma causa que ambos acham que estão corretos. Então, se dois estão corretos, eles vão se chocarem. Eles vão se chocar e eles vão se repelir. Muito difícil deles se abraçarem, deles se entregarem. Eles vão repelir um ao outro. E eu vou citar o exemplo das guerras santas. Você acha aí no seu coração que uma guerra santa com esse nome tem o que de santidade? Tem o que de amor incondicional de Deus? No subconsciente de quem pratica uma guerra santa, ele está servindo. Mas dentro das ordens do amor, porque Deus é simplesmente amor incondicional. E o único amor incondicional no mundo é Deus. Enquanto você não estiver entrelaçado, integrado completamente com a sua energia divina, com a sua essência, você não pode dizer que você tem amor incondicional para doar a ninguém. E as condições do amor, ela quebra as leis sistêmicas.
Quando uma pessoa, por amor a um partido, por amor a um grupo, digamos assim, por amor a uma religião, ele decide fazer uma guerra santa para defender aquela causa, ele está quebrando as 3 leis sistêmicas: a ordem, o equilíbrio e o pertencimento. Não é porque eu tenho uma causa nobre, que é minha, que eu não estou sendo extremista ao ponto de desejar a morte do outro. E onde está o amor se eu desejo a morte de alguém? E onde está o amor se eu sou capaz de ferir alguém? E isso falando em termos amplos. Ainda não chegamos em termos mais simples entre casais. A Guerra Santa, ela é uma ação consciente, onde o subconsciente de cada envolvido defende uma causa que leva ao extremismo da morte. Selma Queiroz, seja bem-vinda. E quando eu estou com o meu corpo de dor latente, a ponto de eu desejar a morte do outro, eu estou tão doente que eu julgo que o outro não é capaz de dar certo, que eu julgo que o outro não merece viver. E as leis do amor são todas destruídas, são todas massacradas. E onde entram os ciclos repetitivos nisso aí? Há milhares e milhares de anos, desde que nós nascemos, nós ouvimos falar de guerras e mais guerras. Guerras em outros países e guerras, inclusive, no nosso país. Arley Pires, seja bem-vindo, bom dia. E dentro do nosso país, nós tivemos várias pessoas de várias origens. E muitas delas foram massacradas. E foram massacres que eu nem faço ideia de como eles eram. Assassinatos, estupros, mortes coletivas de todas as espécies. Ou será que nós somos tão inocentes a ponto de acreditar que a história nos conta tudo? E existem, na verdade, 2 histórias. Existe uma história leve, sutil, delicada. E existe uma história escancarada, uma história aprofundada. E se você tiver tempo e quiser dedicar-se a essa história, você vai descobrir que a história que te contaram, ela é muito superficial. E você precisa saber da história não para julgar, mas para compreender. Dentro do nosso país, as raízes, as ordens, as leis, iniciaram-se pela tradição religiosa. Era a lei, era o que mandava. Era o que acontecia. E os negros, eles eram considerados pessoas? Não, os negros não eram considerados pessoas, eles eram escravos. Eram pessoas que viviam massacrados. Mas com o passar do tempo, foi havendo a miscigenação de raças, a mistura destes povos. E foram integrando um ao outro e foi surgindo cada um de nós. Se você observar bem, toda família de brasileiro tem um com um tom de pele e outro com outro tom de pele. Mas a dor, o corpo de dor, ele não está na pele. Ele está no seu subconsciente, ele está dentro de cada um de nós. E às vezes, você olha e você se sente triste, você se sente angustiado e você não sabe por quê. E quando você entra num campo de constelação sistêmica, num método de constelação, você descobre que lá o seu tetravô, que você nem conheceu, matou 5 pessoas. Por que ele fez isso? Talvez porque ele estivesse na guerra. Talvez porque ele tenha sido obrigado a participar de uma guerra. E ali iniciou-se a desordem e o desequilíbrio no seu sistema. Nenhum ser está aqui
para tirar ou dar a vida ao outro. Cada ser está aqui para salvar a si mesmo, para revelar-se a si mesmo, para conhecer a si mesmo. E quando você se pega sendo pertencedor a um país intrínseco de guerra, não importa se essa guerra foi uma guerra santa, a dor é real e ela passa de geração a geração. Então, quando eu digo quem veio primeiro tem o seu lugar, essa é a lei da ordem. A ordem não começa do 10º, a ordem começa do primeiro. Então, quem chegou primeiro, que você nem conhece da sua família, precisa ser respeitado. Precisa ser acolhido. E não precisa ser julgado. Porque quando eu julgo o meu tetravô, que matou 5 pessoas, eu estou desequilibrando o sistema. E eu pergunto a você, o seu tetravô está vivo? Porque no caso da minha geração, somente o meu avô está vivo. Então, o que adianta eu dar birra? O que adianta eu julgar, eu condenar, eu ditar uma sentença para o meu tetravô? Se quem está aqui hoje, agora, honrando o meu sistema, sou eu. E como eu posso honrar o meu sistema se eu não honro o sagrado masculino do meu sistema? E uma vez que eu não honro o sagrado masculino do meu sistema, você acha mesmo que eu tenho competência para ter um relacionamento? Você acha que eu tenho qual competência para lidar com a figura masculina? Eu tenho a competência de repelir. Aqui eu posso até querer, mas aqui não. Então, não combina consciente com subconsciente. E quando não combina, vai ter briga. Vai ter uma batalha interna. E se eu não decidir olhar para isso, olhar para a minha birra, que eu não sei de onde vem, nunca vai combinar. E como eu posso olhar? Eu posso olhar dentro de vários campos. A constelação é uma delas. A constelação me possibilita, através da energia dos meus antepassados, de modo fenomenológico, a colocar no campo pessoas que eu não conheci. E a sentir a energia e compreender fatos que aconteceram com essas pessoas e que reverberam repetitivamente em mim. Quando eu olho que algo está em desordem e eu decido procurar uma ajuda, eu tenho o prazer e a oportunidade de liberar, de deixar com o outro o que é do outro e de levar comigo somente o que é meu. Consteladora, mas você falou de relacionamento. Sim, relacionamento. Nós somos seres sociais. Nós relacionamos o tempo todo. Nós não só relacionamos quando casamos. Nós relacionamos o tempo todo. Nós relacionamos quando vamos ao mercado comprar uma cebola. Quando vamos na padaria comprar um pão. Quando temos os nossos filhos. Com os nossos pais. Com os nossos vizinhos. Nós somos relacionamento no geral. E quando eu não honro o sagrado masculino do meu sistema, todos esses relacionamentos, eles vão se desequilibrar. Eu não sou dona de nada. Eu não sou proprietária de nada. Como eu posso chegar em uma pessoa e exigir que aquela pessoa me dê o que ela não tem ou que nem eu tenho para dar a ela? E aí nós entramos em uma outra lei sistêmica, a lei do equilíbrio. O equilíbrio, ele consiste no dar e no receber.
Dentro do meu sistema, eu posso acordar e querer do meu filho que a casa esteja toda pronta, que o café da manhã esteja cheirando, pãozinho quente, e eu termino de comer e saio e deixo toda a bagunça para ele. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma repetição. Até quando? Eu preciso equilibrar. Se o meu filho fez o café da manhã, que tal eu fazer o almoço? Se o meu pai ou a minha mãe me deu um abraço, que tal eu abraçar o meu irmão? Nossa, mas eu não gosto do meu pai. Nossa, mas eu não gosto da minha mãe. Que raiva desse abraço. Você está causando desequilíbrio. Porque a lei do equilíbrio é o dar e o receber. Se eu só sei dar, eu preciso aprender a receber. E se eu só sei receber, eu também preciso aprender a doar. Eu também preciso melhorar. Porque se você subir em uma gangorra e você tem 100 quilos e eu só tenho 70, a gangorra sempre vai ficar lá em cima. E eu sempre vou ficar com os meus pés no chão. Eu sempre vou estar desequilibrada. Pode ser que a pessoa que está do outro lado, que tem 100 quilos, ela abaixa um pouquinho e coloca os pés no chão. E aí nós estaremos iguais. E aí nós podemos ter um delicioso diálogo dentro de uma brincadeira. Então, o equilíbrio é exatamente isso. É equiparar. Pode acontecer de sempre um doar mais e de outro doar menos. Mas sem perceber, você doa a outra pessoa. Às vezes você ganha um presente e você fica um pouco constrangido porque ganhou aquele presente. É porque você tem incômodo em receber. E muito provavelmente você é uma pessoa que está mais acostumado a dar. Porque você não quer depender. Porque você não quer mostrar que você merece receber. Isso não é fraqueza. Isso é merecimento. E se você é assim, deixe alguém cuidar de você um pouco hoje. Ou dê um pouquinho mais de amor para você mesmo hoje. Que seja uma massagem, que seja um banho demorado. Porque aí você vai estar começando a trabalhar o receber na sua vida. Você já viu pessoas que ajudam o mundo inteiro? Eu conheço uma pessoa que ajuda o mundo inteiro. E ela não se ajuda. E ela mesma causa o seu desequilíbrio. Porque quando ela está doente, quando ela está internada, até as visitas são raras. Eu conheço bem essa pessoa. Às vezes ela fica em casa, acamada, e as pessoas só descobrem porque querem a sua ajuda. Mas é detalhe relevante ao outro? Não, é relevante a ela mesma. Que, por culpar-se por alguma coisa que aconteceu no seu passado e que ela nem conhece, ela acha que é obrigada a fazer mais pelo outro do que o outro deva fazer por ela. E isso precisa ser olhado. Porque eu sou merecedora, você é merecedor. E a sua vida, a minha vida precisa estar em equilíbrio. E por fim, não menos importante, a lei do pertencimento. Quando se quebra a lei do pertencimento, alguém é excluído. Imagine que você tenha uma grande corrente, uma corrente com elos enormes, elos de meio metro cada um. Se eu tirar um desses elos, a sua corrente vai ficar faltando um pedaço. E aquele trabalho, aquela tarefa que você realizava com aquela corrente, não vai mais ser realizada do mesmo modo. Não vai poder ser realizada, porque está faltando um pedaço. Assim é o seu sistema. E enganamos quando pensamos que o quebrar do pertencimento é só por um aborto, é só por uma morte prematura, talvez.
nós nos enganamos. Existem pertencimentos por exclusão e por autoexclusão. Quando uma pessoa causa um aborto, uma pessoa provoca um aborto, ele está causando uma exclusão no sistema. Ele está decidindo que aquela energia, que aquela vida, lembrando que cada vida é a essência do Criador, ele está decidindo que aquela centelha não deve ficar na vida. E essa decisão, ela vai ter várias consequências. Inclusive na saúde da pessoa que tomou essa decisão de não deixar o outro pertencer. Quando uma pessoa tem um aborto natural, mas reconhece aquele ser como quem existe, como quem faz parte, por já ter pertencido, por já ter a sua essência naquela família, aquele ser pertence. Agora, quando uma pessoa tem um aborto natural e fica tão triste, tão magoado, que quando tem uma outra gestação, decide que aquele outro filho é o primeiro filho, ele está excluindo quem veio primeiro. E aí está quebrando a lei da ordem e a lei do pertencimento. Quase sempre uma lei, quando quebrada, ela também quebra outra. E se eu quebrei a lei da ordem e do pertencimento, eu estou causando um desequilíbrio. E onde que esse desequilíbrio vai reverberar em maior parte? No ser que está vivo. Porque ele vai ter uma cobrança subconsciente muito grande. E às vezes, no seu subconsciente, ele pode decidir por amor a seguir o outro na morte. E a pessoa tem pensamento suicida. A pessoa não quer ficar na vida, mas ele não compreende o porquê. É porque ele está ligado com a energia do seu sistema. Quando uma pessoa decide sair de casa, eu não quero mais ficar com meu pai, eu não quero mais ficar com a minha mãe, ele está se auto-excluindo. Ele mesmo está fazendo questão de deixar de pertencer. É muito comum ouvir alguém dizer: eu não queria ser teu filho. Eu não queria que você fosse a minha mãe. Eu não queria que você fosse o meu pai. Ou alguns pais dizer para os filhos assim: você é burro. Quando eu digo para uma pessoa, você é burro, é burra, eu estou excluindo aquela pessoa. Porque eu me acho melhor do que ela. Porque eu me acho mais inteligente do que ela. Não é consciente isso. É na tentativa de ajudar. É na tentativa de fazer o outro melhor. Mas isso reflete de forma excludente. Isso reflete de forma negativa. Isso traumatiza, causa depressão, causa câncer, causa esclerose. Porque dentro daquela pessoa vai reverberar destrutivamente. E aquela pessoa, não sabendo lidar com essa exclusão, não entendendo. Poxa, como eu amo tanto o meu tio, e ele me chama de burro. Meu tio não gosta de mim. Ou, de repente, se eu repito uma situação na frente da outra pessoa, eu lembro que naquele dia o meu tio me chamou de burro. E eu tenho vergonha. Eu sinto vergonha. Então eu vou ficando tímido, vou sendo abatida por uma timidez. Se eu falo muito, eu vou parando de falar. Bom dia, Janine. Seja bem-vinda. Eu vou parando de falar. Eu vou ficando quieto, eu vou ficando silente. Porque por vergonha eu vou ficando adoecido. Por vergonha eu vou ficando entristecido. E as raízes do nosso país são raízes onde as pessoas tinham muitos filhos.
10, 15, 20. Tem pessoas com 23 filhos. O que você acha que é mais fácil de lidar? Com um filho que está caladinho, quietinho lá no canto, ou com 22 gritando na minha orelha? E eu acabo esquecendo o calado, o quieto. E eu digo para as outras pessoas que ele é tão bonzinho, que ele é tão quietinho, que não dá trabalho nenhum. Mas eu não abro os meus olhos para ver qual é a dor. E essa dor, ela pode durar a vida toda e passar para os meus sucessores. Bom, Mistozinho, seja bem-vindo. Então, eu estou excluindo com amor. Eu estou excluindo achando que eu estou fazendo o correto. Então, hoje, eu preciso olhar somente para a exclusão ou eu preciso olhar para a minha ação? Eu preciso também olhar para a minha ação. Eu preciso também fazer-me autorresponsável, autocuidador. E aí eu volto lá no comecinho da live, quando eu disse, bom dia, Antônio Luiz, quando eu disse que somente Deus é amor incondicional, mas que você é criado à imagem e à semelhança do próprio Deus. Então você também é capaz de ter e viver com amor incondicional. E como eu posso olhar, como eu posso descobrir se eu estou quebrando alguma lei no meu sistema? Olhe para você. Olhe para dentro. Tem alguma coisa que está te incomodando? Ou está tudo certo? Ou está tudo tranquilo? Tudo é interligado. A live da semana passada sobre os ciclos repetitivos, ela está interligada com a live de hoje. Assim como todo o nosso planeta está interligado. Uma lei sistêmica que foi quebrada nos imigrantes italianos que vieram para o Brasil, ela está sendo honrada em mim, que sou descendente de italiano hoje. Eu posso dizer, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou descendente de europeu. Estude, olhe lá a história das pessoas às quais você pertence. Olha quanta dor, olha quanto amor, olha quanta tristeza, olha quanta alegria. E faça um mapa de você mesmo. Porque quando você faz um mapa seu, você olha para você, para se entender. Quando você faz um mapa do outro, você olha para o outro para julgar. Porque nós julgamos. Todos nós julgamos. E a melhor forma de evitar o julgamento é olhar para si mesmo. E quando você fizer o seu mapa, que você vê se dói em algum lugar, se tem alguma tristeza em algum lugar, se você dorme bem, se os seus relacionamentos, se a sua saúde integral, se a sua prosperidade financeira, material, o dinheiro, seu lado espiritual, tudo estiver 100%, meus parabéns. Você não precisa olhar nada. Você só precisa ser grato e seguir na vida feliz. Mas, se a sua prosperidade financeira, a sua prosperidade material, a sua saúde integral, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus relacionamentos e a sua vida espiritual tiver alguma falha, você precisa olhar para isso. E quando eu falo de vida espiritual, eu não estou falando da sua tarefa na igreja. A minha vida espiritual está perfeita. Eu ajudo lá no terreiro. Eu lavo o terreiro, eu limpo, eu acendo velas, eu deixo tudo cheirosinho. Lá tá tudo perfeito. Fátima, bom dia. Tá tudo perfeito, tá tudo certo. Eu entro, faço as minhas tarefas e vou embora. Não. Lá onde eu ajudo é uma casa de caridade.
Eu dou 10 cestas básicas todo mês. Minha vida espiritual está perfeita. Não, eu ajudo o padre. Eu canto salmo na igreja. Eu já faço tudo. Minha missão com Deus está certa. Está tudo errado. Tudo. A sua missão é com você. Como está dentro de você. E agora que você já conhece as leis sistêmicas, pega as 3 leis, coloca num papel. A lei da ordem, onde quem chegou primeiro tem que ser respeitado. Porque senão vai causar o desequilíbrio. Aí você coloca a lei do equilíbrio. A relação entre o dar e o receber. E você coloca a lei do pertencimento. Analise essas 3 leis e verifica onde pode estar acontecendo algum viés que precisa ser resolvido, que precisa ser olhado na sua vida. E não tenha medo. Seja corajoso. Interagir com a sua dificuldade é a solução. Fechar os olhos não é solução. E as ajudas, elas são muitas. Você pode fazer terapia, você pode fazer uma psicoterapia, você pode procurar algum líder religioso, você pode procurar um amigo que tenha mais conhecimento, você pode procurar um bom livro, ler. E o bom livro é aquele que você lê e pratica. Não adianta eu dizer para você, nossa, o livro As Ordens do Amor é maravilhoso. E você pegar ele e passar uma página atrás da outra durante horas seguidas e não usar nada. Você leu um livro? Leu. Mas você não usou um livro. Então você não pode dizer que aquele livro é maravilhoso. E o recadinho de hoje que eu quero que você guarde é: antes de olhar para o outro, olhe para você. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. E quando eu aprender que as leis precisam estar em ordem, todo o meu sistema ele vai estar equilibrado. Para resumir as 3 leis em uma única palavra, eu as resumo no respeito. E quando você olha e você se decepciona com a falta de respeito com o carente, com a falta de respeito com a mulher, com a falta de respeito com o negro, com a falta de respeito com o pobre, com a falta de respeito pelas características físicas, você vê que é grande, é muito grande o desequilíbrio. Uma pessoa com deficiência, olha quantas barreiras ela tem que enfrentar para pertencer à sociedade. Ela não é vista como pessoa, ela é vista como a característica de deficiência. As mulheres hoje estão ganhando muito espaço. Mas, quão já sofreram? Eu não preciso de lei para dizer que uma mulher é um ser humano. Você sabia que há 100 anos atrás, por causa de um papa que eu não vou entrar no mérito, dizia-se que a mulher não tinha alma? Aí você começa a entender o porquê de certas atitudes com a mulher. Porque era cultural, a mulher não tinha alma. Quando você olha o negro, seja ele homem, seja ele mulher, quanta discriminação, quanto preconceito. Me diz, precisa de lei para provar para o outro que ele é gente? E quando existe uma relação entre casal? São 2 sistemas que se unem e um pode acrescentar ao outro. Mas a raiz intrínseca do preconceito, se chegar um negro no meu sistema, por exemplo, não que eu seja a branca,
Pode ser que algumas pessoas do meu sistema irão rejeitá-lo. Já pensou se pudéssemos abrir os olhos, a nossa lupa interna, e olhar para nós mesmos e compreender que aquela pessoa está chegando ali para acrescentar? Antes de iniciar a live, eu estava vendo aqui um status de uma pessoa que colocou assim: hoje, dia dos namorados, todo mundo dando flores. Dia 12, dando flores. Dia 13, brigando com pedaços de pau. Eu não preciso de datas comemorativas. Eu preciso celebrar a vida todos os dias. Porque dia 15 de agosto é o meu aniversário. Alguém aqui pode me garantir que dia 15 de agosto eu vou estar viva? Então, meu Deus, gratidão por hoje, porque é o único dia que eu tenho. E já que é o único dia que eu tenho, eu te convido aqui nessa live bem séria, com tom de braveza, eu te convido a olhar para você hoje. Se está te doendo hoje, não deixe para olhar amanhã. Porque a dor que você não olha hoje, amanhã ela vai supurar. E aí você vai precisar de muito mais ajuda. O emocional adoecido reverbera na carne. O espiritual adoecido reverbera na carne. Você precisa cuidar do seu ser em todas as suas dimensões. Então olhe para você e respeite a todos. Gratidão por participar dessa live. Que a sua semana, a sua próxima semana seja maravilhosa. Mas não espere pelo próximo. Viva o hoje. Muita paz, muita luz e amor incondicional de Deus na vida de cada um de vocês e de cada pessoa do planeta.